Oi, oi, oi! Estou de volta para mais um vídeo. Fiquei pensando aqui no que eu iria trazer para vocês, qual o tema, qual o assunto, e eu preciso falar mais uma vez sobre um assunto que na verdade está muito pertinente. Eu vejo muitos profissionais falando sobre isso. Eu tenho também amigas que trabalham ainda dentro das escolas, né? Amigas professoras, orientadoras, e nós estamos sempre conversando sobre esse assunto, que é a questão do comportamento das crianças e em como os adultos estão lidando com isso. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma era de diagnósticos, né? Eu já falei aqui em outro vídeo sobre essa epidemia dos diagnósticos. Infelizmente, o comportamento das crianças estão sendo rotulados por profissionais antiéticos e que não fazem uma avaliação completa, que não fazem uma análise completa da criança, da rotina, da família. Porque quando se vai avaliar uma criança, não se avalia somente o comportamento. É todo um contexto, é todo um conjunto de fatores que se deve levar em consideração antes de fechar um diagnóstico. E o que nós vemos, infelizmente, é que o comportamento da criança está sendo o motivo dos diagnósticos. E o que está faltando, na verdade, é manejo de comportamento, saber lidar com o comportamento das crianças. Porque criança faz birra, criança é teimosa, criança desafia, e quando temos esses comportamentos presentes de uma forma um pouco mais intensa, antes de achar que a criança tem algum transtorno, tem que avaliar a rotina da criança, tem que avaliar o contexto, a relação dela com os pais ou com os adultos cuidadores, com quem é responsável por ela. Tem que avaliar na escola, porque o que acontece às vezes é uma criança com uma rotina totalmente bagunçada, uma criança totalmente sem limites em casa. E aí o adulto, né, ali o pai, a mãe, o adulto responsável por ela, quando se depara com esses comportamentos, primeira coisa que vem em mente é: meu filho tem alguma coisa. Mas não para pensar que muitas vezes essa criança tá sem limite ou sem responsabilidade, que ela não tem liberdade para se expressar, ou ela tem uma rotina bagunçada, sem previsibilidade, um ambiente desorganizado. Tudo isso são detalhes que influenciam no comportamento da criança. E aí eu trago um exemplo aqui dessa questão do manejo de comportamento, que não é só com pais que acontece em casa, os profissionais, os professores também não estão sabendo lidar com o comportamento das crianças. Eu tenho uma amiga que ela trabalha em escola e a gente estava conversando e ela me relatou uma situação de uma mãe que é conhecida dela que comentou que a professora já não pode fazer isso, tá? Já abre um parênteses aí, que professor não pode dizer para um pai ou para uma mãe que o filho tem, que a criança tem algum tipo de transtorno. Jamais um professor pode fazer isso. Fecha parênteses. Essa amiga da minha amiga comentou que a professora disse que o filho dela tinha algum problema, porque ele ficava muito irritado, agressivo, quando tinha que guardar os brinquedos. E aí a minha amiga perguntou, tá, mas como é que aconteceu? Como é que acontece esse momento de guardar os brinquedos? Ah, ela disse que quando vai pegar o brinquedo da mão dele pra guardar, ele acha ruim, não quer guardar, chora, se joga no chão. E aí, prestem atenção no detalhe. Quando pega o brinquedo da mão dele, ele não gosta, ele chora e não quer guardar. Gente, não é assim que se lida com a criança. Nós adultos, a gente vai gostar que alguém arranque da nossa mão alguma coisa? A gente não vai gostar. Só que nós já aprendemos a nos comunicar. A criança não. Então a criança vai usar do comportamento para comunicar que ela não
gostou daquela situação. Então aí é onde falta o manejo de comportamento. Eu sempre falo que 80% das birras podem ser evitadas pelo comportamento do adulto. Porque a maioria dos adultos querem bater de frente com a criança, querem discutir com a criança, querem dar 1000 explicações para a criança, sendo que o cérebro da criança não tem maturidade, não consegue acompanhar todo o raciocínio da explicação do adulto. Então, o adulto tem que ser objetivo. Objetivo. Eu já falei aqui também em outro vídeo que tem momentos que vai ter que ser não e pronto. E não tem problema em você falar de uma forma mais firme com a criança. Não tem problema e é necessário que você faça isso. E também que mude a sua expressão facial. Porque se você não mudar a sua expressão facial, não mudar o tom de voz com a criança, quando for para impor um limite que precisa ser de uma forma mais séria, a criança não vai conseguir diferenciar o que ela pode ou não pode fazer. Se você mantém sempre o mesmo tom de voz, sempre a mesma expressão, a criança não sabe. E muitas vezes por isso que ela vai continuar repetindo aquele comportamento. Então, o que eu vejo que falta muito para os adultos, sejam pais, professores ou os cuidadores principais da criança, falta saber lidar com o comportamento da criança, de entender, olhar para a criança e pensar com a cabeça da criança. Porque nós adultos já temos nossa cabeça cheia de coisas, né? Nossa cabeça ansiosa, cheia de problemas, preocupações, e a gente tá sempre pensando lá na frente, né? Nossa cabeça tá sempre no futuro. A da criança tá no presente, tá hoje. Então você vai ter que olhar para essa criança com a cabeça dela e agir de uma forma objetiva e clara. O seu comportamento, a sua atitude é que vai influenciar no comportamento da criança. Então, façam o teste de agir de uma forma mais objetiva, de agir com previsibilidade. Não adianta você sair gritando com a criança, mandando ela fazer as coisas assim de repente, do nada, não ter uma rotina organizada, ter um ambiente desorganizado, tudo isso influencia no comportamento da sua criança. Então, se você está passando por algum momento difícil com a criança, que você não sabe o que está acontecendo, olhe primeiro para o entorno. Rotina, como estão os horários que ela acorda, que ela dorme, alimentação, o que ela está comendo, se ela está se alimentando de comidas que estão lhe oferecendo os nutrientes necessários, se ela está tendo tempo livre para brincar, se ela está ficando muito tempo nas telas, o excesso de telas. Se você está dando previsibilidade para ela das coisas que vão acontecer. Se o ambiente está organizado, e ambiente organizado significa que não tem brinquedo espalhado para tudo quanto é canto, não tem excesso de brinquedos, tudo isso vai influenciar, gente. Então, antes de pensar que seu filho está com algum transtorno, pare e reflita no contexto, na sua atitude, porque a sua atitude reflete no comportamento da criança. Então, reflitam sobre isso. Deixe aqui nos comentários se você está passando por uma situação difícil, se você quer um auxílio, quer uma ajuda para analisar a rotina, analisar o contexto. Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder, né? Que eu vou te responder e posso te auxiliar se você quer analisar aí a rotina e o contexto que a criança está inserida. Deixo aqui também um convite para vocês visitarem o perfil no Instagram Novos Olhares. É um perfil que eu tenho junto com uma outra amiga que é pedagoga também. Lá nós temos muitos conteúdos falando em como lidar com as birras, sobre desenvolvimento infantil. Nós temos também e-books lá disponíveis para auxiliar nessa questão de organizar a rotina. Então podem mandar mensagem lá também no nosso Insta. E
deixem aqui nos comentários se você está passando por alguma dificuldade. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, porque assim nos ajuda a continuar produzindo aqui os conteúdos sobre maternidade e desenvolvimento infantil.